Olá, aquele abraço. Estamos começando a primeira edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da operadora Ultra para Ilhéus e Itabuna. Olha, gente, um abraço aí a todos vocês, né? Obrigado pelo carinho da audiência e eu quero a participação de vocês aqui pela internet. Entra aí no nosso WhatsApp, veja o número aí na tela do nosso WhatsApp, participe com a gente, né? Interaja, diga o que é que você está achando do programa, da programação. Mande sugestões de pauta para a gente, o que é que você gostaria de ver aqui no programa ou na TVI, tá bom? A gente fica aguardando aí a sua participação, tá? E eu queria lembrar também que se você apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela, né, Cássio? Você vai direto para o nosso portal tviplay.com.br. TVI Play agora é stream. Lá você vai ter conteúdos inéditos para você assistir, tá certo? Então veja aí, já temos inclusive alguns conteúdos lá. Vamos entrar aí, Cássio, no portal tviplay.com.br. Lá você encontra também notícias atualizadas minuto a minuto. Jornal à Tarde, que é a maior redação de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, atualizará você sobre tudo o que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo. Minuto a minuto você fica sabendo de tudo. É só você ficar aí ligado aqui no nosso portal e entrar ali no botão Notícias. Você entrando em Notícias, você vai cair diretamente no Jornal à Tarde. Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar aqui no rodapé do seu vídeo alguns destaques de hoje que está sendo notícia agora no Brasil e no mundo. Vai ficar passando aqui no rodapé do seu vídeo, tá bom? Então tá aí, entra lá, fica atualizado. E agora também nós temos o stream ali, Cássio. Clica aí no stream para a gente mostrar. O stream é a novidade, né? A novidade. Você pode assistir conteúdo gratuito aí no nosso stream, hein? E conteúdos regionais de produtores cinematográficos aqui da Bahia, aqui da região, tá? Então nós temos aí, ó, vários conteúdos já à disposição para você assistir. Sobe mais aí, Cássio. Aí, ó, tem muito conteúdo. Depois a gente vai descrevendo aqui o que é que tem aí, tá bom? Mas entra lá, dá uma fuçada lá, entra lá, olha o que é que tem lá, tá? Tem muita coisa bacana aí, inédito, hein, gente? Coisa que nunca foi exibida aqui na TVI. Você vai ver aí no stream, tá bom? Tem obras aí do Vitor, tem obras do Adroaldo, vai ter obras da Raquel Rocha, tem muita gente boa aí, né? Muitos trabalhos aí, vai entrar mais ainda, viu? Essa semana entram mais trabalhos aí no nosso portal, tá bom? É só você clicar lá em stream e você vai ver várias obras de documentários, filmes inéditos, né? Me parece que eu só vi o do Vitor aí, né? Mas tem também do Adroaldo, tá? Vai ter obras aí do Adroaldo e da Raquel Rocha também. Olha, gente, programa de hoje, terça-feira, a gente vai falar de qualidade de vida, a gente vai falar, né? Como melhorar a sua qualidade de vida, saúde, dicas importantes com profissionais de saúde entrevistados aí pela nossa querida Priscila Cel, essa grata revelação aí da televisão, né? E realmente arrasou aí na sua primeira temporada. E a gente vai mostrar aí daqui a pouquinho mais um quadro Bem Viver aqui no programa, tá? Hoje também é terça-feira e você sabe, é dia dos 10%. Olha, gente, essa moça, né, a Dalila Reis, ela é uma palestrante, uma pessoa renomada, altamente requisitada por grandes corporações, né, para dar palestras, para falar ali para os funcionários, para os diretores da empresa. Então a gente está trazendo ela gratuitamente para você. Você fica com dicas importantes sem sair de sua casa, sem precisar ir a um seminário, sem precisar ir a um fórum, né? Dentro da sua própria casa a gente está dando isso gratuito para você. Então você não pode perder esse quadro 10% com a Dalila Reis, que é dia de terça-feira aqui no nosso programa. Diretamente de São Paulo para o nosso programa. Ela veio aqui só para gravar esse quadro. Você vai ver aí dicas importantes de como se comportar na sua vida pessoal, profissional, né? De como você vencer na vida, de como você se organizar para chegar mais longe na vida profissional, tá? Então daqui a pouquinho a Dalila Reis vem aí com uma dica sensacional hoje para você. Você não pode perder, tá? Dentre outros assuntos aqui do programa, a gente vai falar de política, né? Como é que está a situação lá em Brasília, depois daquela briga aí entre Supremo, Congresso Nacional, presidente Lula. A gente vai falar aí da reunião dos BRICS, que aconteceu aqui no Brasil, né? E vamos falar também da política local. Rui Costa já admite a nível nacional que talvez não seja candidato a Senado. Então, é aquilo que eu já tinha falado aqui no programa semana passada.
coisa está pegando e talvez ele tenha que sair candidato a governo da Bahia. A gente vai falar disso também mais uma vez aqui no programa, tá? Bom, na política local a gente teve, inclusive ontem aqui, né, no programa do Denilton, falando sobre o assunto, o PT derrotou, né, a velha ala do PT, que insistia ali em manter o partido atrasado aqui em Itabuna, né, e o Manuel Porfírio conseguiu limpar o PT de Itabuna, melhorou, deu oxigênio ao PT de Itabuna, e agora a tendência é esse partido voltar a crescer como já foi outrora aqui na cidade. A gente vai falar disso também daqui a pouquinho. Olha, Itabuna hoje amanheceu com tempo frio, 16 graus, né, até às 6h30 da manhã. Agora, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, estamos em plena Mata Atlântica aqui, gente. Uma maravilha isso aqui, tá? Estamos no alto, local privilegiado, com a visão de 360 graus aqui, uma maravilha. Os termômetros estão marcando aqui 24 graus. A máxima não vai passar dos 27 graus aí a partir do meio-dia, tá? Então vai ser uma temperatura mais amena, né? Para a gente estar acostumado aí com 30, né? Então 31 é a média aqui. Então 27 já é uma temperatura boa. 24 graus nesse momento, com sensação térmica aí de 25, né? E a máxima não passará dos 27, como eu falei. Dia hoje bastante ensolarado, nada de nuvem, nada de chuvas. O céu vai ficar azulzinho aí, límpido o dia inteiro, tá bom? Hoje e amanhã, quarta-feira, tá bom? Então você já sabe, dia hoje tranquilo. Se você tiver algum plano aí para algo que dependa do sol, fique tranquilo que vai dar tranquilamente. Nada de chuva aí, só a partir de quinta-feira provavelmente volte a chover aqui na região, tá? Ilhéus, nesse momento 24 graus na Soares Lopes. A mínima hoje foi de 18, a máxima não vai passar dos 26 graus em Ilhéus, tá? Nada de chuva, sol forte o dia inteiro, céu de brigadeiro, amanhã do mesmo jeito, tá bom? Buerarema, 24 graus nesse momento, a máxima não passará dos 27 graus, nada de chuva. Ibicaraí, 23 graus nesse momento, a máxima vai ficar na casa dos 27, também não chove hoje e amanhã. Itajuípe com 24 graus, 27 vai ser a máxima a partir do meio-dia, nada de chuva. Tá? Algumas nuvens no decorrer do período. Itajuípe, portanto, tranquilamente hoje e amanhã, sol forte. Vitória da Conquista, um abraço, Gustavo. Cadê você, Gustavo? 20 graus nesse momento, hein? O dia está bastante ensolarado, nada de chuva hoje e amanhã. A máxima não passará dos 23 graus aí em Vitória da Conquista. Floresta Azul, 23 também. A máxima vai ficar na casa dos 26. Itacaré, também hoje não chove, da praia, para quem vai para Itacaré ou quem já está em Itacaré, só hoje e amanhã, tá? 23 graus nesse momento. Porto Seguro também com 23 graus, sol forte hoje e amanhã, céu de brigadeiro, céu para praieiro. Canavieiras, 23 graus, sol também para praeiros aí hoje e amanhã. A máxima não passará dos 25 graus em Canavieiras. Aí, essa, portanto, é a previsão do tempo feita aí pela Clima Tempo, tá? Para você ficar por dentro de como vai ficar o tempo em Itabuna, Ilhéus e região. Bom, vamos começar o programa aqui, gente, destacando a nossa política, né? A política aqui da Bahia. Começando por Itabuna. Itabuna, cidade importante aqui do sul da Bahia, né? Para você que assiste a gente em outros locais, não conhece Itabuna, Itabuna é a princesinha do sul da Bahia. Era chamada assim na década de 90, até a década de 90, quando o cacau brilhava nessa região. O cacau reluzia, era como ouro. O cacau valia muito dinheiro, né? Então, a pobreza aqui era mínima, a gente tinha aqui uma renda per capita muito alta. Itabuna, inclusive, contribuía com a Bahia com um grande número de impostos, com dinheiro dos impostos aqui de Itabuna, e região, né? Claro que não era só Itabuna, mas Ilhéus também. Eram as duas cidades mais importantes, né? Mas Itabuna sempre foi a cidade, eu diria assim, a motora, né? A cidade que puxava a economia da região. Aqui eram vendidos nos grandes armazéns de cacau, né? Todos os dias, centenas de arrobas de cacau. Então daqui saiu grande parte dos impostos para Salvador. Era o contrário, naquela época a região sul da Bahia ajudava a capital. Então o Porto de Aratu, o Polo Petroquímico de Camaçari,
tudo levou dinheiro daqui, porque se arrecadava muito imposto do cacau. Era muito dinheiro. As pessoas trocavam de carro aqui nessa região como se trocavam de roupa, né? Então o dinheiro corria muito. Até que trouxeram aí, tudo indica, já existe inclusive uma denúncia, né? Trouxeram a praga lá do Pará para o cacau aqui da Bahia, a vassoura de bruxa. Eles pegavam a praga, davam um nó, né, com a corda no pé de cacau, e ali aquele broto que já veio contaminado lá do Pará, que já tinha essa praga lá há muitos anos, acabou tomando conta da lavoura do cacau aqui no sul da Bahia, isso no final da década de 90, e arrasou com os cacauais. Então, levou muita gente à pobreza, à falência. Aquelas milhares de pessoas que trabalhavam para os produtores de cacau nas fazendas, elas foram obrigadas a saírem, foram demitidas, porque não tinha como pagar essas pessoas. E elas vieram para Itabuna e para Ilhéus e formaram verdadeiros bolsões de miséria, né? Criaram as conhecidas hoje favelas, comunidades, que não tinha naquela época, né? Então, a pobreza tomou conta dessa região. E o PT foi quem mais se beneficiou dessa. Por incrível que pareça, né, esse partido, ele se alimenta da pobreza, né? Quanto mais pobre, melhor. Então, o PT cresceu muito e chegou a fazer um prefeito aqui na região. Isso foi um ápice para o partido, né? Que naquela época estava começando, na década de 90. Não tinha feito nenhum prefeito ainda, foi o primeiro do Brasil, foi Itabuna. E por ter acontecido isso, o PT trouxe, importou, né, muitos nomes do partido de outros lugares para Itabuna. Veio gente de São Paulo para cuidar do trânsito, veio gente do sertão da Bahia, inclusive hoje ele é presidente do partido estadual, né? Veio gente de Salvador, veio de todo lugar, do Amazonas, do Pará, e o PT aqui montou uma prefeitura, e reinou aí por alguns anos, né? E naquela época, esse prefeito, né, tinha tudo para se destacar. Na verdade, ele se destacou, né, porque ele era um funcionário da CEPLAC e virou prefeito. E aí, o que aconteceu? Ele chegou a ser deputado federal. E já se falava naquela época que ele podia ser um futuro secretário de Estado, né? Se o Lula ganhasse as eleições como ganhou, né, no final da década de 90 para presidente, ele poderia ser um ministro, poderia ser um senador, enfim, ele tinha tudo para decolar. Mas ele é daquele tipo que cospe no prato que comeu, que maltrata quem o ajudou. Então, aquelas pessoas que foram para a rua para fazer 3, 4 campanhas para ele gratuitamente, como professores, os trabalhadores, né? Que realmente acreditavam que o PT era um partido dos trabalhadores. E essas pessoas foram descobrindo que, na verdade, o PT era um partido oportunista. Quando aquelas pessoas que eram trabalhadoras entravam no PT e começavam a ganhar a eleição, eles se transformavam, começavam a usar roupas de grife, né? Começavam a comprar carrões, morar em mansões, grandes apartamentos, e se transformava e começava a deixar o povo de lado. E pisava na cabeça daqueles que ajudaram a colocar ele lá naquele pedestal. Então essa prática do PT parece que não foi só em Itabuna, né? Em muitos lugares do Brasil, e até no Brasil isso aconteceu. Então isso revoltou muita gente. Eu mesmo conheci várias pessoas que se desiludiram com esse cidadão que virou prefeito, depois deputado. E esse cidadão tomou conta do partido aqui em Itabuna. E levou aí mais de 40 anos tomando conta do partido em Itabuna. Ele não deixava ninguém se aproximar. Só que aí ele entrou em decadência. Por quê? Ele começou a maltratar, dever todo mundo, não pagava nada, virou caloteiro, tratava mal todo mundo, que ajudou ele, enganava todo mundo. E aí caiu no esquecimento, caiu no ostracismo, desceu a ladeira, morreu para a política. Mas mesmo morto para a política, ele mexia os pauzinhos ali, né, nos bastidores, e conseguia botar ali o presidente do partido. Cada eleição ele plantava ali um novo presidente, e que fazia as vontades dele. E com isso ele foi aniquilando o PT em Itabuna. O PT começou a perder militância, só saía candidato a prefeito ou a vereador quem esse cidadão queria, né? Tinha que ser gente ali da roda dele ou da família dele.
e foi cada vez mais diminuindo a capacidade do partido aqui em Itabuna. O PT ficou minúsculo, o PT encolheu, o PT quase acabou. Até que nas últimas eleições ele resolveu se candidatar de novo e viu que não ganharia mais nem para vereador ou sequer síndico de um prédio. Totalmente desmoralizado. O que aconteceu? Apareceu uma pessoa humilde, estava no partido, era garçom, virou vereador, foi bem votado, viu que gozava do prestígio e do carinho de muita gente. Como vereador, ele foi reconhecido pela cúpula do partido estadual, o próprio governador tinha ele ali numa relação bem perto. Ele foi empossado em cargos na prefeitura, apoiando o atual prefeito, cresceu e resolveu oxigenar o partido, Manuel Porfírio. Colocou uma candidata a presidente do partido, a Nina, a Nina Rosa, e foi uma derrota flagrosa, uma derrota vergonhosa para a chapa desse ex-prefeito de Itabuna, que estava acabando com o partido, assim como ele praticamente, dizem, tem uma denúncia aí até num vídeo que sugere que ele que trouxe a vassoura de bruxa aí para o Cacau, Saiu em revista nacional e tudo, mas enfim, ele nega, claro, ele nega, não foi ele, embora ele trabalhava na CEPLAC, tinha conhecimento de toda essa prática, mas ele nega que tenha sido ele ou alguém do PT. Enfim, ele estava acabando o partido, e Manuel Porfírio salvou o partido. E até que domingo agora, na eleição, foi uma derrota acachapante no Jackson, que era candidato desse ex-prefeito. E aí, a Nina Rosa ganhou por maioria absoluta. Então agora o PT tem tudo para voltar a crescer, deslanchar, botar novas pessoas na diretoria, na própria militância do partido, que já não existe mais, porque as pessoas não queriam trabalhar em prol desse cidadão que estava tomando conta do partido como se fosse dele. Mas agora não, agora a coisa mudou e o PT realmente vai voltar a ser grande em Itabuna, como já foi outrora. Eu tenho certeza disso. E o Manuel Porfírio é uma grande promessa para a política, gente. É uma pessoa jovem ainda, tem muita coisa a dar ainda, é um bom vereador, um cara que sabe articular nos bastidores, que isso é importante, muito jeitoso, sabe conversar com todo mundo, tem uma penetração boa com todo mundo, de governador a vereador, ele trata todo mundo bem, consegue ali navegar tranquilamente por todos os meios. Então, Porfírio tem um futuro promissor pela frente. Se não errar lá na frente, que a gente não sabe, como eu disse há pouco a história desse outro prefeito aí, que é ex-prefeito, pisou na bola, lá atrás, quando ele começou, ele também era humilde, e navegava ali tranquilo, mas depois pisou na bola. Então a gente não sabe o futuro de ninguém, O futuro a Deus pertence. Mas tudo indica que o Manuel Porfírio é um daqueles políticos promissores. Pode chegar até a prefeita da cidade e quem sabe muito mais além, Então a gente vai ficar aí observando e torcendo para que a política em Itabuna volte a ser uma política honesta, uma política real, sem maquiagem, sem truques, sem enganação e sem ilusão. Então, tudo promete agora que o PT caminhe nessa linha, junto com outros partidos que já estão fortes aqui em Itabuna. O que precisa em outros partidos é fazer diretório na cidade, Tem muitos partidos que não têm diretório na cidade, alguns até têm diretório, mas acabam tendo que engolir decisões que vêm de Salvador, como aconteceu com a ACM Neto, desfazendo aí da eleição do Capitão Azevedo, desmoralizando o Capitão Azevedo. Então isso é que a gente não aceita. Eu acho que cada diretório em cada cidade tinha que ter sua autonomia para decidir quem ele quer colocar ali como candidato, sim ou não. Porque não adianta vir de Salvador com essas decisões e o povo aqui quer outra coisa. Olha aí, o ACM Neto decidiu naquela oportunidade que ele tinha que apoiar a Pancadinha. Para onde foi Pancadinha? Aí fica a interrogação, será que fosse Azevedo? Será se fosse Azevedo o candidato, já era pré-candidato do próprio partido. Não teria mais chance de ganhar a eleição? Porque o Pancadinha derreteu na reta de chegada. E aí o ACM Neto agora ficou a ver navios, porque vem aí uma eleição para governador, para deputado, para senador, e seja lá o cargo que ele for, ele está ameaçado de perder voto em Itabuna por aquela decisão equivocada lá atrás.
Então, os partidos precisam ter autonomia nos seus municípios. Claro que fazer as coisas com concordância, né? Com diálogo, com discussão com a estadual e até nacional. Mas quem tem que decidir a vida do município é o diretório do partido naquele município. Assim eu entendo que funciona a democracia. Senão a gente não está falando de democracia plena. Mas é isso aí. Parabéns ao Manuel Porfírio, parabéns à Nina Rosa. A gente espera agora, né, que o PT volte a crescer, conquiste aí novos afiliados do partido, filiados ao partido, né, e bons e novos militantes para as próximas eleições. Inclusive, as próximas eleições, né, promete aí talvez uma rivalidade. Não essa agora de governador, mas a próxima de prefeito. Por quê? O atual prefeito deve querer lançar um candidato pelo partido que ele está, que é o PSD, do Otto Alencar e do Kassab, né? Enquanto o PT já sonha aí com a candidatura do Manuel Porfírio. Então a gente não sabe como é que vai caminhar isso lá na frente. Mas, por enquanto, está tudo em harmonia. Bom, gente, olha, já estamos chegando aí ao primeiro bloco do programa, né? E a gente vai trazer agora o primeiro quadro de hoje, que é qualidade de vida. A gente tem que cuidar do nosso corpo, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde. E a Priscila Cel, que é uma profissional de saúde, inclusive, diga-se de passagem, uma excelente profissional, ela vai trazer para a gente hoje aí mais uma dica importante no quadro Bem Viver. Venha lá, Priscila. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O mês de março é marcado por ações e comemorações às mulheres. É um momento onde nós refletimos não só pelos desafios que enfrentamos ainda, mas também de comemorarmos muitos dos progressos que já alcançamos. As mulheres evoluíram bastante, nós sabemos disso, muitas conquistas pelo espaço, por direitos, mas ainda temos um caminho longo pela frente, né? Hoje nós vamos falar de uma história de uma mulher que tem uma história inspiradora, uma história de luta, de desafios e de superação. E ela não só inspira outras mulheres, como ela também leva para essas mulheres apoio emocional. Ela tem um trabalho de mentorias sobre sabedoria feminina e aborda diversas questões. E nós vamos conhecer muito mais essa história agora com a leoa Ingrid Santiago. Nós vamos saber o porquê leoa já. Bom dia, Ingrid, tudo bom? Bom dia, Pri, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Bem Viver. Obrigada. É uma satisfação imensa tê-la aqui, né? Ingrid vai compartilhar a história de vida dela, a trajetória dela até chegar aonde ela chegou, tá? Então ela é essa leoa aqui, ela é um grande exemplo de mulher e essa história vai inspirar muitas mulheres aí que estão em casa assistindo a gente, tá? Ingrid, vamos lá. Comece se apresentando para as pessoas conhecerem mais você. Fica à vontade, a câmera é sua. Bom dia, leoas. Meu nome é Ingrid Santiago, né? Eu sou health coach de emagrecimento. Tenho 3 filhas, sou casada e hoje eu ajudo essas mulheres a não apenas emagrecer, que é o meio do processo, mas também ajustar a sua autoestima, ajustar o seu relacionamento, a sua saúde em si, né? Onde eu auxilio essas mulheres a se posicionarem para o mundo, né? De uma forma que elas consigam ter sucesso, reconhecimento de forma rápida. Nossa. Usando apenas a inteligência e a sabedoria delas. Que legal. Nós vivemos um mundo que ainda temos muitos desafios, né? Com o mundo feminino existem muitos desafios, muitos bloqueios ainda. E nas suas mentorias, nas suas palestras, você fala muito sobre a questão dessa luta das mulheres e voltado para a questão da autoestima também, né? Então você mencionou aí que você faz essa parte de coach de emagrecimento. Nas suas palestras e mentorias, o que é que você ouve mais, assim? Quais são as queixas que essas mulheres levam para você em relação à autoestima? Quais são os desafios que você nota que elas têm em relação à autoestima? Pri, hoje um dos maiores problemas dessas mulheres sobre autoestima é não darem conta. Elas não se sentem mais capazes de parar para fazer um treino, parar para tentar ajustar o relacionamento, parar para se cuidar.
Então, elas abordam muito essa necessidade de ter mais energia, de ter mais vitalidade, que é algo que vem atrapalhando muito a vida dessas mulheres. E quando elas entram nas mentorias, elas começam a perceber que sim, elas dão conta, né? Aonde é que elas buscam essa energia, esse vigor, né? Essa forma como que ela faz para poder levantar todo dia e pensar nela, pensar na vida, na saúde dela, nos filhos, no esposo, no dia a dia dela. Então essas mulheres, elas entram na mentoria e elas têm um passo a passo de como elas fazem para estar aflorando essa autoestima, sabendo que elas dão conta, sim, que nós nascemos para ser felizes, ao mesmo tempo executar até a transformação da vida delas, né? Nas nossas vidas. Então essas mulheres, elas aprendem desde lá do início, que é algo muito simples para a gente, que é um levantar de uma cama para fazer um treino, que elas chegam com várias queixas como essa de não conseguir, por exemplo. E você intitula essas mulheres que fazem suas mentorias de leoas. Fala um pouco mais qual o significado desse termo para elas e para você também. Sim, sim. As leoas, né, desde a história do reino animal, a leoa, ela é a rainha da selva. Então, eu considero as minhas meninas como leoas que, além de estar no meio da realeza, são mulheres fortes, são mulheres determinadas, são mulheres mães, né? São mulheres, ao mesmo tempo que elas são dominantes fora, no meio da selva, quando ela volta para a sua casa, ela é a esposa, né? Ela é a cuidadora do seu ambiente. Então, as leoas são essas mulheres que, ao mesmo tempo que elas são fortes, elas são femininas, elas são delicadas. E eu comparo com as jaguatiricas, né? As jaguatiricas, que no reino animal de felinos pequenos, as jaguatiricas são as que dominam. Porém, para elas se transformarem em leoas, elas têm que entender que não basta só ser forte e ser dominante. Ela tem que ser a maior, ela tem que ser a exclusiva, que é a rainha da selva, que é a leoa. Que tudo que a leoa faz, a jaguatirica não faz, principalmente no reino de maternidade, de relacionamento. Então, essas mulheres que buscam as suas mentorias e palestras, elas se mostram mais fracas, elas acham que não são capazes, e por isso que você, então, põe esse título de leoas para elas se entenderem do poder, da força que elas têm, é isso? Não, pelo contrário, são mulheres muito fortes. Elas acham que elas não necessitam aprender mais sobre força, porém a força da leoa não está nos braços, não está na força como ela devora uma caça. A força da leoa está em criar estratégias para conseguir fazer com que a sua alcateia tenha um alcance maior de presas capturadas. Então, a força da leoa está exatamente na sabedoria dela, em como ela cria estratégias. Já a jaguatirica, não. Por ela ser um animal solitário, ela precisa realmente usar a sua força braçal para conseguir executar. Então, essas mulheres, pelo contrário, são as jaguatiricas que vêm e dentro da mentoria elas passam pelo processo de transformação em leoas, né? Onde ela percebe que a força braçal não é o que vai levar ela adiante, e sim da sabedoria delas. E aí, como que essas mulheres elas podem superar uma crítica interna e desenvolver estratégias para poder elevar a autoestima? Então, primeiramente, Priya, essas mulheres elas precisam entender que elas são merecedoras de qualquer coisa. Do carro, do sonho delas, da casa, do casamento feliz, de ter um filho em casa bem, de ter um corpo saudável, bonito, magro, ou então não é sinônimo de magreza, ou médio. Então, elas têm que entender que elas são merecedoras. Tá? Segundo, nós criamos estratégias baseado no dia a dia dessas mulheres, né? Como é que elas acordam, como é que elas vão dormir. Então, nós criamos estratégias em cima disso para elas conseguirem vir aflorar essa autoestima, saber que elas podem sim se cuidar, elas podem sim parar para olhar para a família, olhar para o marido, olhar para ela mesma e falar, caramba, eu sou merecedora, então é por isso que eu acordo todos os dias, eu faço meu treino, eu volto a me alimentar bem, faço um yoga, faço um LPF, vou para academia, me arrumo, me cuido, né? Então, essas mulheres chegam de uma forma que elas não acreditam nem que elas merecem ter essas coisas simples do dia a dia.
Mas aí vamos entrar na questão que a vida da mulher moderna é muito corrida. Às vezes não é possível dar conta de fazer tudo isso que você falou. E aí chegam algumas frustradas, insatisfeitas de estabelecerem uma meta e não a conseguirem atingirem, né? Por exemplo, elas querem cuidar do corpo e não conseguem. Ou elas estão insatisfeitas com o casamento que não está legal. Então, né, está em crise, conflitos. E como que você consegue tornar esse desafio, que está longe de ser alcançado, segundo na cabeça dela, mas você consegue transformar essa mente e essa meta ser alcançada, o sucesso do casamento, ou ela tentar se cuidar dentro dos seus limites? Sim, sim. Um dos maiores problemas em relação à sua pergunta, elas acharem que para uma vida andar bem, tudo tem que estar caminhando perfeitamente. E não é. Essa perfeição, ela não existe. Sempre uma área vai cair. E quando elas entram dentro da mentoria, é onde elas percebem que está tudo bem errar e não ser perfeito em tudo. Ninguém é perfeito. Então, elas aprendem como manter essas áreas da saúde, do relacionamento, como mãe, como filho, como amiga, e dar importância um pouco de cada vez para cada área. Porque eu ainda comparo elas, né? Eu falo assim, os jaguatiricas parece que trabalham em circo. Sabe aquele palhaço que fica tentando rodar vários pratos de uma vez e não deixar cair? São elas tentando dar conta de todas as áreas da vida. Só que vai ter uma hora que você vai cansar. Você vai entrar em uma crise existencial, né? Você vai entrar ali em uma crise de ansiedade por não dar conta. E tá tudo bem não dar conta. Nós não somos super-heroínas. E graças a Deus nós não somos, porque é muito pesado pra gente carregar esse fardo aí todinho, todo dia. Todo dia. Excelente comparação essa do palhaço aí, de querer realmente dar conta de tudo. Não existe, né, como você falou, não existe vida perfeita, vão existir realmente desafios. Um dia você vai conseguir ser uma boa mãe, um dia melhor, boa esposa. Agora, dar conta de tudo não dá. E isso aí que a Ingrid está trazendo é super interessante, para que nós mulheres não sinta essa sobrecarga mental e culpa por não dar conta, né, não, Ingrid? Então, acho que isso, essa aceitação de que não é perfeito, mas que está acontecendo, né? Todo dia após dia ali, o processo está acontecendo, seja lá qual for. E lá elas aprendem a como lidar com essa frustração. Porque nós aprendemos aí afora, né, que temos que ser perfeitas e nós não precisamos ser perfeitas, né? Tá tudo bem errar, você só precisa aprender como lidar com cada situação e manter o melhor possível, dentro do seu limite, dentro do seu tempo, dentro do seu prazo, e tá tudo bem. Essa é a forma mais simples de levar a vida e mais certeira. Você, como coach de emagrecimento, Ingrid, fala um pouco tratando sobre a sua rotina, né? Do autocuidado, que você passou a se cuidar, mas a gente tem aqui um resultado dela aqui, uma transformação, na verdade, de um antes e depois, que assim, eu não acreditei quando eu vi. Quando eu falei, é você? Então, assim, ela tem uma história de transformação física, né? Então, assim, ela também consegue tratar essa importância do autocuidado, né? Então, assim, fala por que é importante ter esse autocuidado. E depois você fala da sua história, da sua transformação física. Olha só, esse autocuidado, ele não é apenas importante pelo corpo e estética, tá? A minha saúde estava muito comprometida, né? Eu cheguei ao ponto de não conseguir brincar com minha filha. Então, aquilo ali foi um alerta para mim. Eu falei, caramba, minha filha correu um quarteirão, não consegui acompanhá-la, né? Então, ali foi um alerta para eu chegar a fazer os meus exames e entender o que estava realmente acontecendo comigo. E a partir daquele dia, eu comecei a entender que o meu autocuidado estava ficando para depois. Só que, se eu não conseguir cuidar de mim, eu vou conseguir cuidar da minha filha? Não tem como. Nós precisamos estar bem para poder fazer o outro bem. Não só a minha filha, mas o meu esposo, a minha família, as minhas amigas, né? As pessoas que andam comigo, que precisam de mim. Então, ali foi um momento que eu olhei e falei, caramba, eu preciso de um autocuidado. Né? E é onde eu parei, voltei a fazer os exames, voltei a entender onde eu estava precisando, vou me matricular em uma academia, vou ali, ó, para me incentivar, comprei roupas de treino, meu marido me deu umas roupas de treino também para me incentivar. Então isso ali tudo foi logo para o início, para eu estar tendo essa motivação primária para dar
o start aí nessa vida de saúde. E nós temos uma imagem, uma foto da Ingrid. Se puder colocar a produção, por favor. Ingrid, conta isso aí, Ingrid. Que transformação foi essa aí? 26 quilos reduzidos? Eu eliminei menos 26 quilos em 3 meses, né? E nesse período de 3 meses foi o período que eu tracei para conseguir recuperar minha autoestima. Como você conseguiu fazer isso, Ingrid? Então, na época eu não tinha condições nem de pagar o nutricionista, né? Então eu fui para a internet, fui entender como que funcionava. Naquela época nós não tínhamos o que nós temos hoje, foi em 2015 a minha transformação. Então eu fui muito para o YouTube, comecei a escutar vários nomes de médicos grandes, Dr. Alai Ribeiro, Juliano Pimentel, doutora Karina, Dr. Baracate. Então assim, eu comecei a criar as estratégias, juntei a dieta que eles ensinavam, como que tinha que ser, criei essa estratégia e falei, olha, se eu precisar emagrecer 26 quilos, é muito pesado para quem sabe que precisa perder aquilo. E se eu dividir esse peso em X por semana, né? Vai ficar mais leve para eu conseguir levar isso aqui. Então, eu dividi esses 26 quilos em 3 meses e a minha missão era bater apenas aquela semana o peso que eu tinha determinado para emagrecer. E quando fechou o 3º mês, eu já tinha perdido os 26 quilos, né? Criei uma meta e tracei e consegui chegar até o final. Perder esses 26 quilos ali. Aquela foto ali, você já tinha tido seus filhos? Já. Ali os foi 3? Já. Já tinha os 3? Já tinha as 3. Então me fala, como que é possível dar conta de um autocuidado constante? Não sei qual foi sua frequência também. Mas assim, nós trabalhamos, temos filhos. Como você conseguiu dar conta desse autocuidado tendo 3 filhos? O que é que você fez além da dieta? Você conseguiu fazer exercício físico? Então, além da dieta, exercício físico também. Eu falo para as mulheres dos meus grupos que nós damos muitas desculpas. Diariamente nós damos desculpas, né? Na época eu tinha salão, né? Eu trabalhava o dia todo, de 8 da manhã até 8, 10, 11, meia-noite. Enquanto tem cliente, quem é dono de salão aqui sabe como é que funciona. Então, o que eu fazia? Eu preparava as minhas marmitas para 15, 20 dias, já deixava congelado, porque quem tem salão não tem tempo para comer bem. Então, eu já levava as minhas marmitas congeladas, na hora do almoço descongelava. E outra coisa fundamental, o horário do treino. O horário do treino sempre, 5 horas da manhã. Não falhava. Se eu deixasse para ir depois à noite, por eu estar muito cansada do dia a dia, eu não ia dar conta de treinar. Então, eu falei, cara, primeira coisa, eu tenho que acabar com as minhas desculpas, né? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? Então, eu criei a estratégia da alimentação e do treino. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, se possível, treinem cedo. Acorda mais cedo, não quer dizer que você precisa manter isso para o resto da sua vida, mas pelo menos nesse início de processo de emagrecimento, é legal você criar essa rotina, sair do comodismo, sair do que está tudo bem para você acordar tarde e chega e vai tomar um café errado. Cria uma rotina legal, treina cedo, monta suas marmitas, tanto que lá dentro do nosso programa de emagrecimento, né, nós tínhamos também um curso somente para montagem de marmitas. Então, não tinha desculpa, era todo voltado para o emagrecimento da Ingrid. Você ainda tem esse programa de emagrecimento, Ingrid? Ele está ativo ainda? É um programa online? Como seria ele? Sim, ele era um programa online, ele foi fechado, porque depois que eu fechei sobre o relacionamento, eu entendi que o emagrecimento ele faz parte do meio do processo. Quando essas mulheres emagreciam, Pri, mesmo magras, né? O programa durou 5 anos e nós chegamos a eliminar 2.000 toneladas de gordura dessas alunas. Nossa. Então foi assim, foi muito forte o impacto que trouxe para essas mulheres. Porém, no final elas ainda continuavam tristes, continuavam com problemas dentro de casa. E foi quando eu parei, fechei o emagrecimento, fiquei 2 anos trancada em casa estudando o porquê que essas mulheres ainda se sentem tristes, sendo que o maior sonho delas era ser magras. E aí é onde a gente entende que o emagrecimento é o meio do processo. O início do processo é a transformação mental delas. O meio do processo vem emagrecimento. Do meio para o fim é relacionamento, vida, espiritualidade. Aí sim a gente consegue fechar com chave de ouro o processo completo dessa mulher. Isso então é a sabedoria feminina.
Exatamente. Exatamente. É o que você leva nas suas mentorias, né? Aí é a inteligência, né? Como é que ela vai arquitetar tudo? A sabedoria é a execução dessa inteligência. Depois, quando ela vai colocar em prática, depois dela colher essa quantidade de informações, ela vai agir com sabedoria. Então, você faz esse trabalho de incentivo com suas alunas, podemos dizer, das suas mentorias. Elas, então, seguem essas estratégias que você acabou de falar e tem outras estratégias também para elas saberem lidar com os problemas, com essas adversidades que tem do dia a dia, é isso? Isso. Elas aprendem a lidar com frustrações dentro do relacionamento, elas aprendem a lidar com as próprias frustrações, entender que o errar tá tudo bem, né? Nós não somos a Mulher Maravilha, longe disso. A Mulher Maravilha é aquela... Nós fazemos parte desse grupo também, né? Que ela vai, igual a leoa, vai para caça fora, mas quando volta dentro de casa, a armadura tem que ficar na porta, do lado de fora. Quando ela entra, ela entende que ela pode sim ser mulher, ela pode sim ser esposa, mãe, dedicada ali para o seu lar, né? E aí elas não precisam entrar mais com a armadura fica da porta para fora. Ô Ingrid, você se imaginava nessa condição que você está hoje, você assim, visualizava, falava, eu quero chegar a ter uma meta de trabalho como empreendedora, ou aos poucos isso foi acontecendo? Foi natural ou você vislumbrava esse sucesso que você faz hoje? Então, Pri, logo no início eu entrei no digital em 2012, logo quando o digital entrou no Brasil, né? Desde lá, a minha única meta era dar certo. Só que precisava dar certo. Estava passando por um momento financeiro ruim, então eu não tinha essa visão de ser tão grande aonde chegou, né? Mas eu, sim, queria ter as coisas, eu queria poder dar uma vida melhor para as minhas filhas, eu queria poder fazer viagens com meu marido. E conforme a gente foi trabalhando, se dedicando, isso aí tudo foi mudando e foi crescendo. E aí sim, depois de uns 5, 6 anos já de digital, a gente falou, caramba, tem como sonhar um pouquinho mais, tem como melhorar isso aqui, tem como melhorar aquilo. Vamos fazer viagens internacionais. Então aí a gente vai colocando com o decorrer do tempo. Mas comigo, logo no início, eu só precisava dar certo. Só dar certo, Só dar certo, não tinha segunda opção. E você se tornou então essa mulher empreendedora hoje, né? Dona de grandes negócios, né? Esse programas, na verdade, mentorias. E qual seria o desafio, os desafios dessa mulher que quer ser uma empreendedora e ela ainda não consegue? O que é que você... Qual a sua opinião em relação aos desafios que essa mulher enfrenta para conseguir ser uma mulher empreendedora? Primeiramente, gostar de gente. Tem que gostar de gente. Porque para você empreender hoje, você tem que saber lidar com o público. Né? Público de todas as formas. Chato, legal, reclamão, pessimista. A gente tem que aprender a lidar com o público. E segundo, gostar de vendas. Né? Gostar de vendas, gostar de vender algo, seja digital ou seja físico. Essa mulher ela tem que aprender, primeiramente, gostar de lidar com pessoas, ou pelo menos aprender a lidar com pessoas e gostar de vendas. Porque as vendas é o que vai fazer ter esse retorno financeiro, né? Ingrid, eu gosto de um e gosto do outro. Como que eu faço? Aí você vai ver o que você gosta de fazer. Não comece, por exemplo, vendendo algo porque você é amiga, começou a vender algo e que está dando certo para ela. Não, comece exatamente o que você gosta de fazer. Porque quando você começa vendendo algo que você gosta, é mais fácil de você carregar aquilo por muito tempo. Tá? E aí você vai se dedicar mais, você vai conseguir criar estratégias ali em cima, e aí sim começa uma vida de empreendedora. Né? E quais foram as principais lições que você aprendeu ao longo dessa jornada como empreendedora? Principalmente fechar mais o círculo de amizades, entender assim que a sua família, quem está na sua casa, são as principais pessoas que vão realmente querer que você volte, querer que te ver bem, feliz, né? E outra coisa é se importar muito também com os seus funcionários.
Isso para mim é inadmissível, né? Chegar hoje na minha empresa e as pessoas não cuidarem um dos outros. Para mim o respeito ele é em primeiro lugar. Eu falo que para chegar aonde eu cheguei foi com muito respeito com as minhas meninas, respeito com a história delas, cada história uma mais forte, mais pesada do que a outra. Então, tendo esse respeito, vai fazer com que elas consigam ir bem adiante, né? Então, o que eu tenho para falar é, entenda que a família de vocês é o mais importante e cuidar também desses funcionários aí, eu acho que é fundamental. É isso aí que você está falando, ela consegue reconhecer que ela não chegou onde chegou sozinha. Você é uma equipe, você precisa realmente dar atenção a quem é a sua base, que é a família, e também a sua base do trabalho, que é a sua equipe. Então, Nossa, essa é uma lição. Não nada, exatamente. Eu dependo deles para exatamente tudo. Então, a galera da Hackers e da Lions Company, que é a minha empresa junto com o do meu esposo, são pessoas fundamentais nas nossas vidas, né? Sem eles, a gente conseguiria. Você teve alguma rede de apoio para conseguir alavancar a sua carreira, Ingrid? Como foi isso aí em relação a... Você é do interior da Bahia, então o seu esposo é daqui, eu não sei se ele é da região, mas daqui da região não, né? Feira de Santana. Então você teve apoio, rede de apoio para conseguir dar conta, ou teve que ter a sabedoria feminina de criar estratégias e planejamento para conseguir atingir esse sucesso? Então, eu falo que essa sabedoria já vinha comigo desde mesmo não falar sobre sabedoria, Pri, porque eu optei ter os meus salões na garagem de casa para poder cuidar das minhas filhas, ao mesmo tempo ter o total acesso da minha casa, porque enquanto meu esposo estava trabalhando, estudando para o digital, eu estava ali no salão e tendo acesso às minhas filhas em casa, né? Ali eu sabia se elas já tinham almoçado, foram para a escola, a outra era menorzinha, era um bebê ainda, e precisava amamentar, ou se precisava de alguma coisa, eu estava ali. Então, eu decidi ter essa sabedoria de como lidar com a minha casa, com o meu salão, com a minha vida pessoal, voltado para a minha saúde, que eu estava emagrecendo naquela época, e para o meu relacionamento. Então, a sabedoria, ela já vem me acompanhando antes mesmo de ensinar ela hoje. Eu falo que ela já me deu, assim, vários escapes durante a minha vida para me entender que ela fazia parte da minha trajetória, desde lá de trás. Ingrid, a sua história, você contou aqui de uma forma bem breve, acho que a gente ficaria aqui horas falando, porque... Desde 2012 que você vem construindo essa sua carreira, pelo que você falou, né? A questão do online, né? Do mundo digital que você entrou, mas a sua história vem muito antes disso. E nós temos imagens aqui uma sequência de imagens, na verdade, da trajetória de vida da Ingrid. E queria que você contasse, para a gente fechar aqui, qual foi, assim, de todo esse seu processo, o momento mais desafiador até você chegar onde você chegou hoje? Então, o momento mais desafiador foi em já estar dentro do digital e ter passado necessidade com meu marido em casa, né? Então, nós passamos por vários momentos de realmente ter vontade de desistir. Que é o que eu falo para elas. Eu falo assim, se a minha história ela teve solução, a de vocês também terão. Né? É sempre sobre a gente. Então, eu passei por momentos com minhas filhas de passar necessidade em casa e era por elas que eu não poderia desistir. Isso já dentro do digital, ali em mais ou menos 2016, 17. Foi difícil, né? Não foi fácil, mas eu falo para as meninas, continua. Continua porque não é fácil para ninguém. Ninguém já começa, eu quero comprar um apartamento e já de cara ter o dinheiro completamente sobrando para chegar e dar no apartamento. Não, se você for conversar com as pessoas, elas sempre ou financiam uma parte ou dão uma entrada, mas ela tem que dar o primeiro passo, não desistir, caminhar, continuar lutando pelo sonho dela, né? Porque é isso aí que vai fazer ela ir em direção ao resultado que ela almeja, né? Então, essa minha caminhada aqui dentro do digital me fez percorrer altos e baixos e estamos aqui até hoje, graças a Deus, em um momento muito melhor, né? Hoje a gente consegue entregar para as nossas filhas o que realmente nós não tivemos, o casamento foi transformado,
né, a empresa, a nossa casa. Então, isso a gente transmite para as nossas alunas, transmite para os amigos, para as pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais. Qual é a mensagem que você deixa aqui para as nossas telespectadoras? Uma mensagem de motivação para essas mulheres, né, onde nós estamos aqui, né, voltado para o tema de mulheres. Qual a mensagem que você deixa final aqui para elas, para dar essa motivação e mostrarem que elas são capazes também de atingir as metas e os objetivos delas? Primeiramente, leoas, saibam que vocês são merecedoras de tudo. O melhor dessa terra é de vocês. Vocês têm que ter em mente que você pode sim ter o corpo que você sonha, você pode sim ter o casamento dos seus sonhos, o financeiro, ter um espiritual legal, ter conexão com seus filhos dentro de casa. Só basta saber agir. E a sabedoria, ela não precisa vir com força, porque a sabedoria é você saber usar a sua inteligência, saber ter as suas estratégias, né? Poder arquitetar tudo que vai precisar ser executado dentro da casa de vocês. Vocês são boas, vocês são maravilhosas. Eu não consigo hoje sentar com uma mulher e não ver o quanto ela é especial, o quanto a história dela é uma história que inspira outras mulheres. E hoje o mundo ele precisa ouvir mulheres como vocês que estão assistindo aqui a gente, para poder ajudar outras mulheres. Nós, conforme nós vamos uma ajudando as outras, nós vamos conseguindo juntar multidões. E você faz parte dessa alcateia, né, dessa multidão de leoas. Então você é especial, a sua história ela é especial, ela precisa ser contada. E ao mesmo tempo você tem que perceber que você dá conta. Nós damos conta. Você é especial, você é uma mulher forte, com a sua armadura na hora certa. Voltou para casa, deixou na porta, ali você vai se tornar esposa, mãe, tá? Mulher, amiga, filha. Então, primeiramente, saiba o quanto você é boa em tudo que você faz. Você só precisa entender que a sua força está na sua sabedoria e não aqui, ó, na parte braçal. Essa daqui é a parte menor. Aí sim, vocês vão conseguir ter a visibilidade, o reconhecimento que nós mulheres tanto almejamos aí por todo mundo. Sensacional conhecer a sua história, viu, Ingrid? Gostei muito de... Eu tive a oportunidade de conhecer a Ingrid, foi por acaso, né? E foi fluindo a conversa, quando até eu conheci e entender um pouco sobre a história dela, eu falei assim, ela tem que vir aqui no Bem Viver contar essa trajetória para inspirar mulheres. Então, assim, comemorando aqui, né, o mês da mulher, então não tinha como não ter esse relato dela aqui, nessa trajetória de vida, de sucesso, né, de superação e sucesso. Ingrid, eu só tenho a agradecer aqui a sua presença, por você ter compartilhado a sua história, um pouquinho, né, na verdade. Quem quiser conhecer mais a sua história, como é que faz? Deixa o seu Instagram, sua rede social, para que possam conhecer mais o seu trabalho, né, te seguirem e talvez até fazer as mentorias que você tem a oferecer, palestras também, né? Sim, sim. Eu que agradeço o seu convite, tá? Um lugar muito especial, a Pri maravilhosa. O meu Instagram é Ingrid Santiago C. INGRD, demudo. Ingrid Santiago C, tá? Então vocês podem ir lá, me sigam, acompanhem aí tudo que eu faço, a minha trajetória, como é que eu lido com essas mulheres e venha fazer parte da minha alcateia, porque a sua leoa vos chama para fazer parte. Obrigada. E gostaria de agradecer também a vocês que acompanharam essa entrevista até o fim. Se vocês estão curtindo a programação aqui da TVI, do Bem Viver, quiserem também deixar alguma sugestão de tema, interaja conosco nas redes sociais, pode ser no meu também, @PriscilaCel_LPF, ou então na @TVI Play Oficial, e deixa aqui a sua sugestão, porque vamos trazer mais temas, né? Estamos na temporada dos 20 anos da TVI, então temos muito mais conteúdo para oferecer a vocês. E não se esqueça que o nosso encontro é semanal, toda terça-feira às 10h30, temos um encontro marcado. Até lá! Valeu, Priscila. Até a próxima semana com mais uma dica. Olha, gente, o presidente Lula, né, ontem, dia 7 de julho, declarou, fez uma declaração oficial, né, porque ele é o presidente do Brasil e ele fez a declaração como presidente do Brasil. Ele declarou contra a opinião do presidente americano, Donald Trump,
dizendo o seguinte, né? Qual é a opinião do Donald Trump? Ele acha que está existindo uma perseguição aqui no Brasil ao Bolsonaro, como foi feito com ele também lá nos Estados Unidos. Só que lá ele resolveu, né, 100% dos problemas e foi reeleito. Aqui a coisa está se arrastando, porque o Alexandre de Moraes e a sua turma ali, né, a pedido aí do presidente Lula e a sua cúpula política, eles estão avaliando se é bom prender o Bolsonaro agora, ou se é bom prender o Bolsonaro antes da eleição, o que fazer. Aí eles mandam fazer pesquisa, aí na pesquisa dá que se o Bolsonaro for preso, ele cresce mais ainda como popular, como vítima, e aí eles estão sem saber o que fazer. E aí o Donald Trump, anteontem, né, teria publicado no Twitter, que agora é o X, falando que não concorda com o que está acontecendo no Brasil, que o Supremo... Ele não se dirigiu ao Alexandre de Moraes, ele falou à justiça brasileira, né? A justiça brasileira está agindo de forma ilegal, né, fora da Constituição, para prejudicar o Bolsonaro. E aí o presidente Lula se pronunciou ontem, revoltado, né? Primeiro ele disse que não ia opinar, depois ele resolveu falar imediatamente ali, e já disse que não aceita a interferência do Donald Trump na justiça brasileira, que o país é soberano, que aqui se decide, aqui se prende, aqui faz o que o Brasil entender que faz dentro das suas leis. Só que o Lula esqueceu que alguns dias antes, não mais que 3, ele foi à Argentina declarar que uma condenada por corrupção tinha que ser livre. A mulher está presa por corrupção passiva e ativa, e ele foi lá e fez uma declaração de público defendendo essa mulher e pedindo a libertação dela. Ora, o Lula é imperador do mundo, porque foi na Argentina e desfez da justiça argentina, e acha que a justiça argentina está errada porque condenou uma corrupta? O Lula, por acaso, é presidente do Peru, porque ele mandou um avião da Força Aérea Brasileira para buscar e dar fuga a uma fugitiva da justiça do Peru por corrupção. Então, que moral o Lula tem hoje para criticar o Donald Trump porque defende Bolsonaro, que nem sequer foi condenado e não está respondendo crime por corrupção, por roubo, por nenhum tipo de falcatrua? O processo que o Bolsonaro responde é por um planejamento de golpe, segundo dizem aí, que até hoje não mostraram ainda esse planejamento do golpe, eles chamam minuta do golpe, né? O Bolsonaro disse que era uma GLO. GLO foi feita esse final de semana no Rio de Janeiro e não foi golpe. O Rio de Janeiro instalou uma GLO, baseado na Constituição, para dar garantia da lei e da ordem na visita dos chefes de Estado no Rio de Janeiro. Isso aí foi golpe? Então, se a GLO do Bolsonaro era um golpe, ontem, final de semana, até ontem, o Rio de Janeiro estava dando um golpe ali no Brasil, porque instalou uma GLO e botou o exército na rua, lá no Rio de Janeiro. Então, tem coisa que é querer agredir a nossa inteligência, né? Eu não tenho nada contra Lula, não tenho nada contra Bolsonaro, não tenho nada contra ninguém. Agora, a verdade tem que ser dita. A gente não é palhaço, a gente não, nosso ouvido não, sabe? Não tem outro nome para ficar ouvindo muita coisa e aceitando. Não, tudo bem, você não gosta do Lula, não gosta do Trump, ou você não gosta do Bolsonaro, não gosta do Trump, é um direito seu. O presidente Lula também tem direito de não gostar, beleza. Agora, não tem moral para falar do Trump quando ele fez pior. Porque o Trump está defendendo um homem acusado de golpe. Golpe de Estado. E Lula está defendendo os corruptos. Não só da Argentina, mas do Peru e dos outros países. Inclusive a Venezuela. O Maduro, quem não sabe que Maduro é corrupto? Quem não sabe que ele é um ditador? Quem não sabe que ele rouba e rouba milhões de petróleo lá da Venezuela e fica comprando paraísos fiscais por aí? E o Lula defende ele. É amigo, é companheiro. Né? Então, Lula, não dá.
Por isso que ele está desgastado na pesquisa, né? Caindo pelas tabelas. Eu não sei o que é que pensa o presidente Lula, sabe? Ele que já foi envolvido em corrupção, conseguiu se livrar da cadeia, virou presidente do Brasil, ele tinha que passar a página para trás, sabe? Passar uma borracha nesse passado e fazer de conta que não aconteceu nada e nunca mais se unir a ninguém corrupto mais, para que o seu nome não volte para a lama. Mas ele faz questão, parece um imã que atrai, sabe? Fica atraindo ali outros corruptos para o lado dele, manda avião buscar. O Brasil já tem corrupto demais, aí manda importar do Peru, pagando gasolina com nosso suor. Não dá, assim não, presidente, aí não. Tá? Vamos governar o Brasil, que já tem problema demais. Vamos esquecer a Argentina, vamos esquecer aí o Peru, vamos esquecer os outros países corruptos e vamos trabalhar dentro do nosso país, com a oportunidade que o senhor teve da maioria dos eleitores do Brasil para governar o Brasil. Então, esquece Trump, esquece Bolsonaro. A eleição é ano que vem ainda. Se vocês querem prender o Bolsonaro, bote logo na cadeia, acaba com isso, né? E pronto, o Trump não vai se meter no Brasil, não tem nem porquê, ele não declarou guerra no Brasil, né? Então ele não vai interferir em nada aqui dentro do Brasil. Ele pode dar a opinião dele, e daí? Quem quiser, ouça. Quem não quiser, não ouça. Não dê importância. Qual é o peso da opinião do Trump aqui no Brasil? Tem peso? Vocês mediram isso numa pesquisa? Então, vamos passar a régua, esquece isso. Agora, não dá é para ficar com hipocrisia, né? A gente critica o Trump e vai defender os corruptos de outros países. Aí não dá. Aí, sinceramente, não dá. Mas vamos lá, né? Por falar em Lula, o cenário político lá em Brasília, né, continua tenso em razão daquela derrubada do decreto do presidente pelo Congresso. O presidente insiste que o Congresso está errado em derrubar o ato dele, o decreto dele para cobrar o IOF, né? E outra coisa, o IOF, gente, esse discurso que está na internet, jogando o rico contra o pobre contra o rico, isso está errado. Ontem, um professor, anteontem, né, agrediu a família do Roberto Justus. Roberto Justus é um empresário de São Paulo, publicitário. Hoje não trabalha mais com publicidade, mas trabalhou muito tempo. E o Roberto Justus tirou uma foto com a sua esposa, a sua filha, e apareceu ali, no cenário da foto, apareceu a bolsa da menina, uma bolsa de marca, uma grife internacionalmente conhecida, né? E aí um professor, que é do Partido dos Trabalhadores, ameaçou degolar. Degolar é cortar a cabeça, né? Para quem não sabe. Ameaçou degolar a filha do Roberto Justo, uma criança, acho que tem 8 anos, se não me engano. Isso está certo? O Boulos, que foi candidato a prefeito de São Paulo recentemente, pegou uma turma na favela e foi invadir a sede do Banco Itaú semana passada. Está certo isso? Nós estamos no Estado democrático de direito para fazer isso? Uma empresa privada pode ser invadida? Então, esse tipo de discurso só vai levar o Brasil ao ódio, sabe? A essa altura, o presidente Lula já podia ter feito um gesto aí para a direita, né, para acabar com esse racha no Brasil, com essa dicotomia, que divide até famílias. Tem família que briga por causa disso. Tem membro da família que é Bolsonaro, aí não fala com o membro que é Lula, que é PT. Isso é um absurdo. O Brasil é de todos nós, gente. O Bolsonaro, quando esteve no poder, era um empregado do povo. O que a gente precisa ver é se ele fez alguma coisa ou se ele não fez, né? Dizem aí que ele não fez nada. O Lula está lá agora como empregado nosso. Ele é o síndico do Brasil, ele recebe um salário muito gordo, diga-se de passagem, né? Ainda ontem tiraram foto da esposa dele no shopping mais caro do Rio de Janeiro, comprando roupas e roupas. Mas eles criticam os ricos. Mas todo mundo quer ser rico, né? Todo mundo quer usar grife, gente. O presidente usa um tênis que custa 12 mil reais. Nada contra. Eu acho que ele tem que usar mesmo. Eu, no lugar dele, também usaria. Mas também não podemos falar do rico. Se a gente quer ser rico, como é que vai falar do rico? Pelo contrário, vamos enaltecer e torcer para todo pobre ganhar dinheiro
poder usar a gravata de 5 mil, um tênis de 12 mil, uma meia de R$ 1.500. Tem que ser assim, a gente tem que torcer para o pobre melhorar e não para o rico piorar. Porque o rico mantém a renda do país funcionando. É ele que gera emprego, gera renda. Tem poucos ricos parasitas, né? Tem os ricos parasitas, que pegam o dinheiro e ficam vivendo às custas de especulação financeira. Mas isso é muito pouco. A maioria mesmo está gerando emprego, até porque ele ficou milionário, ficou bilionário, gerando emprego, gerando renda, fabricando algum produto, vendendo algum produto. Isso não é pecado, não. Se não existisse o rico, como é que seria a vida do pobre? Você imagina. A gente tem um retrato disso, né? Cuba. Você vai em Cuba, rico lá só os amigos do Fulgêncio, né? Do rei lá, do imperador de Cuba. Porque o resto da população é toda pobre, miserável. Então, é isso que a gente quer para o Brasil. Então, acho que está na hora de mudar esse discurso, sabe? Essa coisa de jogar uma classe contra a outra, não funciona. Isso só vai dividir ainda mais o Brasil. A gente quer um Brasil unido, um Brasil que ande. Ó, você vê, sabe qual é o resultado dessa divisão, dessa briga, desse ódio? É o que a gente está vendo aí. A economia do Brasil não está andando, embora alguns digam que os índices são favoráveis, mas são índices internacionais. Por exemplo, o dólar caiu, mas caiu no mundo inteiro, né? Não caiu só no Brasil. Mas a gente está aqui na Bahia com menos de 35% de emprego, carteira assinada. A Bahia é o 4º estado do Brasil. Então as coisas não estão andando, porque a gente está com essa energia negativa, o lado A com o lado B. Pelo amor de Deus, vamos acabar com isso. A bandeira do Brasil é uma só. O Brasil é nosso, gente. Não temos que estar nessa dividida. Essa dividida é na hora das eleições. Tá? Vamos acabar com esse ódio na internet, seja do lado da direita, seja do lado da esquerda. Está na hora de acabar com isso. Agora, pior que a gente vê aí, o próprio presidente, né? Quer dizer, não foi o Lula, mas está ali o pessoal em torno dele ali, da mídia, né? Incentivando essa divisão. É rico contra pobre, é trabalhador contra patrão. Não existe isso. Ah, é bandeira do partido. É a bandeira do partido, já foi lá atrás. Hoje, gente, o povo quer ganhar dinheiro, o povo está inteligente. O povo sabe que trabalhar de carteira assinada é bom até você melhorar de vida. É um degrau, porque todo mundo quer ter um carro bom, todo mundo quer ter uma roupa de grife. Não é só o deputado, não é só o presidente, não é só o senador, não é só o governador que merece andar com tênis caro, com roupas caras, não. O pobre também quer. O trabalhador quer chegar lá. Então, hoje ninguém quer ficar ali com a carteira assinada só, ganhando um pouquinho. Ele quer crescer na vida, ele quer progredir, ele quer estudar, ele quer avançar. E o Partido dos Trabalhadores parou no tempo. Tem que, sabe, caminhar com essa mentalidade. Por isso que o Marçal quase foi eleito lá prefeito de São Paulo, porque sabe qual era o discurso do Marçal? Não era fazer obra em São Paulo, era prosperar o povo, ajudar o povo a prosperar. Esse é o discurso. Estou dando a dica aí para vocês do PT. O discurso agora não é a carteira assinada, é o povo prosperar. E prosperar não é ficar com a carteira assinada ali 20 anos, não. A pessoa está pagando hoje ali o INSS pensando em se aposentar daqui a 20, 30 anos, sabe? Aí quando chegar lá, talvez nem a aposentadoria exista, porque do jeito que está o país, tem mais velho do que jovem. Ao contrário de 30 anos atrás, hoje o Brasil tem mais velho do que jovem. E se não tem quem pague o INSS, quem vai pagar essa aposentadoria? Então não é isso que o trabalhador quer, não. O trabalhador quer um futuro brilhante, quer chegar lá prosperando, tá? E vamos acabar com esse discurso de ódio, pelo amor de Deus. Olha, vamos agora a mais um quadro aqui no programa, né? Hoje é terça-feira, dia daquele recado, daquele conselho, aquela dica para a nossa vida pessoal, como você avançar, como você crescer, seja como empregado, seja como patrão, seja como pessoa. Dalila Reis está chegando no quadro Os 10%. Olá,
Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%. É um prazer estar aqui com vocês. E eu estou muito feliz de poder contribuir com o seu crescimento, com o seu avanço. E hoje eu quero salientar algo importante para resultados fora da curva. Geralmente, uma organização contrata os colaboradores pelo currículo, tá? Mas demitem esses colaboradores pelo comportamento. A verdade é que nós, na vida, estamos no processo seletivo. A vida é um processo seletivo e passamos por esse processo o tempo inteiro. Nos nossos relacionamentos, há um processo seletivo, onde muitas das vezes as pessoas nos selecionam para suas vidas por um currículo. O que possuímos, o que temos, o que conhecemos, enfim. Porém, pessoas nós também demitimos das nossas vidas por uma questão de comportamento. Então, o que eu quero falar para vocês é que muitas das vezes as contratações em organizações são feitas de maneira errada, apenas por um currículo, ok? Mas também na nossa vida pessoal, no quesito de amizade, relações amorosas, acontecem da mesma maneira. E, na verdade, o como alcançar sucesso está relacionado a uma outra questão que eu vou abordar aqui. Eu quero que você entenda que você é o que você pensa, mas não só o que você pensa, você é o que você faz. O como você se comunica e o como você se comporta. Então eu quero trazer para você aqui a mentalidade e comportamento de pessoas de sucesso e de fracasso, para que você aí acerte na sua vida. Hoje nós vivemos no melhor momento de todos os tempos. No momento, na era das informações. Temos muitas informações. Só que isso também acaba nos sabotando, porque recebemos uma enxurrada de informações que muitas das vezes são inúteis, que não nos servem de muita coisa, onde de fato só nos traz uma obesidade mental. E a gente não consegue ali selecionar, tá, um grupo de mensagens para ter comportamentos de protagonista. Então, se você quer aí saber qual é a mentalidade e comportamento de abundância e de mediocridade, eu vou começar aqui a detalhar para você, com muita humildade, se enxergar no espelho da vida e ver quais são os seus comportamentos, e com certeza você vai entender por que os seus resultados estão sendo o que são. Primeira questão: a mentalidade de abundância de pessoas de sucesso, e sucesso é ter um equilíbrio nas áreas da vida. Sucesso é ter paz interior. Sucesso é ser alegre. Sucesso é ser feliz. Sucesso é ajudar as pessoas. Sucesso é fazer o bem sem olhar a quem. Sucesso é realmente ter um legado. Então, como a gente já disse anteriormente, o sucesso é o que nós nos tornamos, é a nossa essência, não o que possuímos. O que possuímos, na parte tangível, é uma pequena fatia do que podemos considerar sucesso, ok? Mas a mentalidade de abundância, ela vive por decisão. Uma pessoa que é determinada, com resultados assim, fora da curva, é uma pessoa que vive por decisão. A pessoa fracassada vai viver por condição. E a verdade é que, na maioria das vezes, aparentemente, as condições estarão contra nós. Aparentemente, a gente não vai ter condição de fazer o que desejamos. Mas a pessoa que se destaca, que realiza, ela não está nem aí para as condições dela. Ela vive por um princípio, ela decidiu. E se ela decidiu, ela vai encontrar um jeito para encontrar a solução e realizar aquilo que ela deseja. Então a pergunta é: você vive por condição ou por decisão? Porque se você tomar a decisão, você vai começar a buscar possibilidades com base nas suas decisões. Geralmente, se uma pessoa que você ama estivesse entre a vida e a morte e precisasse de algum medicamento caro, de alguma coisa, pelas condições talvez você não teria. Mas como é a pessoa que você ama e a única chance que ela tem de vida é um remédio, você daria o seu jeito, decidiria encontrar esse remédio, não importa onde fosse. Eu só estou dando um exemplo, metaforicamente falando, muito longe.
Quando nós temos uma mentalidade de abundância, uma pessoa de sucesso, ela veio por decisão. Ela não fica esperando as coisas estarem favoráveis para agir em direção aos seus sonhos. Então você aí, vive por decisão ou por condição? Se você decidir e continuar nessa decisão, tudo irá se mover para te ajudar a chegar no seu destino. E ainda que não haja um movimento para isso, você vai continuar decidido ou decidida a realizar aquilo e você vai dar um jeito e você vai realizar. Então, nunca espere as coisas estarem favoráveis para que você realize algo. Porque primeiro você decide e depois as coisas acontecem. E decisão está relacionado com comportamento. O comportamento de decidir, agir, pensar e sentir de uma determinada maneira, ok? Uma mentalidade de abundância, ela vai observar mais. Ela vai observar e observar bem. Uma mentalidade de mediocridade, ela vai fofocar mais, falar demais. E, na verdade, quem se cala e observa, aprende muito mais e sabe dar o tiro certo, no lugar certo, na hora certa e na pessoa certa, metaforicamente falando. Então, mentalidade de abundância, fala menos e observa mais. Mentalidade de escassez, de mediocridade, fala demais. Então, quem sabe o peso das palavras, guarda as suas palavras. E sempre será sábio em falar. E irá falar no momento certo. E sempre acompanhado de dados, fatos, com a sua observação, para ser mais assertivo. Uma pessoa que tem uma mentalidade, um resultado de abundância, ela é uma pessoa autorresponsável. É uma pessoa que tem controle da sua vida. Ela entende que ela é responsável pelos seus resultados. Uma pessoa que é medíocre, uma pessoa que se sente vítima, ela sempre vai colocar a culpa nos outros. Se a vida dela não está boa, ela culpa os pais, ela culpa o relacionamento, ela culpa o governo, ela culpa a empresa. A pessoa de sucesso toma responsabilidade para ela e diz: se eu quero ser feliz, eu não vou esperar alguém me fazer feliz, eu me faço feliz. Eu sou uma pessoa feliz, eu faço outras pessoas felizes e por isso ela é feliz e a felicidade encontra a vida dela. Porque nós não temos o que queremos, nós temos o que somos, o que fazemos. Se você quer amor, dê você amor. Se você quer reconhecimento, reconheça você primeiro o outro. Se você quer ter motivos pelos quais você seja grato hoje com um pouco ou muito que você tem. O segredo da vida, de acordo com a neurociência, a física quântica, genética e epigenética, e o lindo da vida é que você não precisa ter nada para ser tudo o que você deseja. Você apenas precisa ser, se tornar. Então seja grato com o pouco que você tem. Não espere um homem te amar para se sentir amada. Você mesmo se ama, se respeita, se acolhe, se promove. E aí os outros vão enxergar isso em você e vão dar o seu valor que você primeiro se deu. Se você quer ser valorizado no seu trabalho, você se valoriza, você se respeita, você é um profissional com maestria no que você faz, você não precisa esperar ninguém te entregar a faixa. E isso é autorresponsabilidade. Nunca, em nenhum momento da vida, com nenhum case de sucesso, em qualquer área que você for buscar, você irá encontrar que alguém o deu a faixa. Porque hoje as pessoas são competitivas, mas nós vivemos num mundo onde a maioria das pessoas, e essas pessoas que fazem parte da maioria, elas não compõem o topo. A maioria está na base da pirâmide, ok? E a maioria das pessoas competem umas com as outras. A maioria das pessoas acha que para que elas ganhem, outras precisam perder. A maioria das pessoas vivem na mágoa, na escassez, no ódio, na falta. A maioria das pessoas não querem te ver feliz. Então, por que ela vai te entregar a faixa e reconhecer o seu profissionalismo? Reconhecer o seu talento? Reconhecer a tua essência? É claro que não, elas não querem que você se ache. Pessoas com mentalidade medíocre, mentalidade de perdedores. Mas, se você se ama, se você se acolhe, se você se responsabiliza pela sua vida,
você se entrega a faixa primeiro. Você fala, como eu sou bom no que eu faço. Porque eu faço porque eu quero ver outros tendo resultados positivos. Quando você realmente resolve o problema das pessoas, pode te entregar a faixa. Você mesmo se entrega o Oscar, a faixa. Porque você não precisa que ninguém te reconheça, porque você reconhece o que você faz e como você faz, na intenção que você faz. E só depois que você se reconhece, porque você é autorresponsável pelos seus resultados, então você vai dar o seu melhor, independente do outro, você vai ser melhor cada vez mais, independente do outro, da outra parte. Aí as pessoas começam a te entregar a faixa, porque você primeiro se entregou a faixa. Porque primeiro você se reconhece, você se aprova, você se ama, você se capacita. Isso é autorresponsabilidade. Se um homem te maltrata, diz que você não presta, tô falando com as mulheres aqui, tá? Se um homem diz que você não vale nada, que você não é capaz de prover sozinha, que você tem que passar fome, que você é incapaz, que se você não ficar com ele, você passa fome. Se um homem te humilha, te maltrata e você continua com ele, você está dizendo que ele tem razão. Por que você não toma a autorresponsabilidade e fala, olha, eu não concordo com o que você fala a meu respeito e como você me trata. Então, dá licença, eu vou pegar isso aqui e eu vou cuidar da minha vida. Eu vou sair daqui e eu vou me sustentar, eu vou cuidar de mim e eu vou ser melhor no que eu puder ser cada vez mais e mais. Autorresponsabilidade é você se colocar onde você deseja estar. A autorresponsabilidade é você entregar o melhor, independente que alguém venha reconhecer ou não. A autorresponsabilidade é você limpar o que você sujou na sua vida, em todos os aspectos, metaforicamente falando. Entende? Porém, a mentalidade de escassez é o vítima. Ele culpa todo mundo porque a vida dele não está boa, menos a ele mesmo. Quem é você? Você culpa as pessoas? Ou você fala, eu errei, eu estou errando e eu decido mudar? A autorresponsabilidade é você entender que tudo começa e termina em você, que tudo depende de você para melhorar. Se você quer algo, seja isso. Se você quer receber algo de alguém, entregue primeiro. Entregue no amor de benevolência. O amor de benevolência é você fazer para o outro sem troca de nada. Porque você não faz porque o outro merece. Você faz porque é isso que você é e é isso que emana de você. E, como existe um campo quântico, vai voltar para você, matemático. Quem é você? Qual é a tua mentalidade? A mentalidade de abundância, ela produz mais. A mentalidade de mediocridade, ela consome mais. Você aí das redes sociais, você mais fica olhando a vida dos outros, consumindo o que os outros publicam, ou você publica mais, ajudando, somando mais? Você na empresa é aquele que produz ou aquele que tira? Você precisa entender em qual jogo da vida você está jogando. Porque o governante, o líder, ele produz mais, ele ensina mais, ele vai abrindo os caminhos, ok? Então você tem que ver, você só consome, você não produz nada? Então você é um parasita? Você fica ali tirando dos outros? Você tem que entender quem você é. Só pode ser abundante quem transborda, quem produz. Então você aí, se quer alguma coisa, se quer sucesso em todas as áreas da vida, você precisa ser produtivo em todas as áreas. E produzir com suas palavras, com sua mentalidade, com seu comportamento e com o seu sentimento. Mas não só isso. Você produz quando você faz outros se sentirem tanto quanto melhores. Ou com esperança. Ok? Pessoas de abundância, elas agradecem por tudo. Pelo bom e pelo mal. Pessoas de abundância entendem que não existem coisas ruins. Existem coisas normais, do cotidiano normal, e que tudo tem uma solução. Pessoas medíocres, elas reclamam de tudo. Tudo está ruim. Pessoas que arrumam um problema para cada solução. Essas pessoas são tóxicas, pessoas fracassadas. Reclama, reclama, reclama. Mas pessoas de abundância, de sucesso e de resultados extraordinários, elas sempre vão agradecer. Porque ainda que aconteceu uma desgraça, elas vão agradecer porque daquela desgraça, com certeza, há grandes lições, nas quais ela não precisa cometer alguns erros novamente, ou pode evitá-los, ok? Pessoas de abundância, elas buscam
sempre por prosperidade. E pessoas de escassez, elas buscam por estabilidade. Pessoas escassas, elas querem se manter dentro da gaiola. Porque dentro da gaiola, ela recebe alpiste todos os dias, ok? Mas as pessoas prósperas, elas preferem voar, ainda que corra o risco de não ter o alpistezinho, tá? Para alimentá-las seguramente todos os dias ou todos os meses, mas elas voam em busca da sua liberdade, das suas conquistas e da sua prosperidade. Prosperidade está vinculada à multiplicação. E estabilidade está vinculada à estagnação, ao fixo, a um pouquinho todos os meses, ok? É uma questão de mentalidade. Pessoas de abundância fazem perguntas. Pessoas de abundância fazem perguntas. Pessoas de escassez, pessoas medíocres, pessoas sem resultados positivos, elas sempre têm certeza de tudo. Elas sempre estão certas de tudo. E precisamos tomar cuidado. Quanto mais perguntas você faz, mais respostas você terá. Mas se você é uma pessoa que sempre tem resposta, o tempo inteiro você está correta, você aí, de fato, está caindo porque não existe estabilidade. Ou você está subindo ou você está caindo. E se você nunca tem perguntas, você está certo o tempo inteiro. E isso é uma manifestação de orgulho, de autossuficiência, de prepotência. Ok? Então, pessoas grandes sempre fazem perguntas. As grandes perguntas trazem grandes respostas. Lembrando aqui de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Ricardo Bellino, ok? E eu o admiro pela essência da pessoa em quem ele é, tá? É uma pessoa extremamente humana, uma pessoa que vê valor naquilo que de fato tem valor. É uma pessoa que vê valor no intangível. O intangível é o que nos compõe no ser, tá? E não no ter. Então, eu sou apaixonada pelo Ricardo Bellino, porque ele continua aquele menino de 20 anos sonhador, acreditando no impossível, acreditando na sua essência e na sua visão. E o Ricardo, com 3 perguntas poderosas, conseguiu fechar um contrato, né, grandioso com Donald Trump. O único brasileiro que se tornou sócio do Donald Trump com 3 perguntas poderosas. Então, pessoas inteligentes fazem perguntas para elas, mas também fazem perguntas para os outros. E isso é importante. Isso é fazer outras pessoas conhecerem mais e você cada vez mais acrescentar em seu crescimento, em seu conhecimento, com humildade, com zelo e em tudo que você faz. Pessoas grandes confrontam querendo buscar mais, cavar mais. Pessoas medíocres, pessoas pequenas afrontam as pessoas, condenam as pessoas, julgam as pessoas. Confrontar é diferente de afrontar, ok? Confrontar é conversar, é arrazoar, é querer entender. Pessoas arrogantes, elas afrontam as pessoas, não confrontam, não tentam chegar em um consenso. E isso é diferente, isso é importante. Você afronta as pessoas ou você confronta na intenção de aprender mais, entender melhor o lado do outro ou até aquilo que você não sabe. Pessoas de abundância são pessoas humildes. E humildade está relacionado com comportamento e não com o tom da sua voz e não com a roupa que você usa. Humildade é você saber pedir perdão, é você saber pedir ajuda. Humildade é você entender que você sempre vai precisar de alguém e que alguém precisa de você e que você precisa servir. Humildade é revelar os seus sentimentos, é ser vulnerável, é dizer eu não consigo, eu estou com dor, eu estou com medo. E ser humilde é ser inteligente. A grandiosidade da vida, da prosperidade está na humildade. Humildade é comportamento. É sentimento, é consciência, é como você se comporta, é como você se relaciona com as pessoas. Pessoas pobres, pessoas medíocres, pessoas que não têm resultados são arrogantes, ok? Elas acham que sabem de tudo, elas não pedem ajuda, elas não são humildes. Então, quem é você na fila do pão, da vida? Quem é você nessa fila? Você está na arrogância ou na humildade? Quem é você? Quem é você? Pessoas de abundância têm ação massiva.
elas agem com velocidade em direção aos seus destinos, aos seus sonhos. Pessoas medíocres, elas vivem na inércia, elas ficam paradas esperando acontecer alguma ação milagrosa para poder agir. Pessoas de resultado, elas agem massivamente. A ação massiva é fazer o que tem que ser feito. Pessoas de abundância são ensináveis. Olha só, no mundo onde nós vivemos, tudo muda e muda muito rápido. Então, o que você aprendeu 1 ano atrás, 2 anos atrás ou 5 anos atrás, talvez não sirva para agora. Porque tudo muda. O mundo é cíclico, as coisas mudam. Se você não tiver um coração ensinável, se você não for uma pessoa ensinável, você é um arrogante, uma arrogante. E não tem como você avançar sem cada vez mais ser ensinável. Calçar a sandália da humildade, sentar na cadeira e cada vez mais e mais aprender. Quanto mais nós aprendemos, nós entendemos que não sabemos nada. Então você é ensinável porque as pessoas de pequenos resultados, elas são prepotentes e não querem aprender mais. Elas acham que o que elas já sabem é o suficiente, ok? Pessoas de sucesso aplaudem o sucesso do outro. Pessoas ricas, pessoas felizes, ficam felizes com a felicidade do outro. Pessoas ricas ficam felizes com a riqueza do outro. Pessoas pobres, pessoas medíocres, pessoas frustradas ignoram o sucesso dos outros. Quando você vê alguém feliz, alguém com sucesso, você aplaude, você dá os parabéns. Porque se você faz isso cientificamente, isso vai acontecer nas suas células e isso vai acontecer no teu DNA e na tua realidade. Se você ignora o sucesso do outro, se você acha que qualquer pequeno ganho não é ganho e você desfaz isso, você é um medíocre, você é um arrogante, você é um competitivo medíocre que não aplaude o sucesso, a felicidade alheia. Pessoas grandes aplaudem, vibram, ficam felizes quando olham para o sucesso, a felicidade do outro. Porque quando você aplaude é para você também. Você muda sua fisiologia, você muda sua mentalidade. Isso tem a ver com o seu caráter, tem a ver com a sua realidade. Então, quais são os comportamentos que você tem tido? Se você ignora o sucesso e a felicidade dos outros, isso não é realidade na sua vida. Mas se você aplaude, se você vibra quando você vê alguém feliz, quando você vê alguém vencendo, você também se torna um vencedor. Então, você aí precisa entender quem é você nessa fila. Pessoas, resumindo, já estou finalizando, pessoas de sucesso, elas servem os outros. Pessoas que não têm sucesso, elas são pessoas que sempre querem ser servidas 24 horas. Você tem um espírito de servir? Se você serve, com certeza você é uma pessoa gigante, uma pessoa de muito sucesso. Se você só quer ser servido ou servida, você é uma pessoa extremamente medíocre em tudo que você é e em todos os seus resultados, ok? O segredo sempre está em quem serve mais. E por fim, pessoas de sucesso, elas pensam a longo prazo. Elas não só pensam no aqui e no agora, elas pensam no futuro. Elas entendem que tudo na vida se resume no plantar, no regar e no colher. Pessoas pequenas e medíocres são imediatistas. Elas só querem o aqui e o agora. Elas não pensam no futuro. Elas não plantam no futuro. E por isso elas são as mais infelizes, porque não vivem um processo. Ok? Você é um imediatista ou você vive pensando no longo prazo? Na verdade, o conhecimento, o crescimento e o sucesso não é um golpe de sorte, como também o fracasso não é um golpe de azar. O sucesso ou o fracasso é uma combinação de mentalidade, de sentimentos e de comportamentos congruentes ou incongruentes. A minha pergunta para você hoje é: quais são os seus comportamentos? Quais são as suas combinações de pensamento, sentimento e comportamento? Essas combinações serão o teu golpe de sorte ou o teu golpe de azar. Então, escolha você aí golpear, jogar no jogo da vida para ganhar e não para perder. Um grande abraço.
Ok, até a próxima terça da Lila Reis, com mais os 10%. Olha, gente, ontem, dia 7, né, um grupo de 30 indígenas, eles interditaram uma rodovia para protestar ali próximo a Itamaraju, no extremo sul da Bahia, né, próximo à entrada do Parque Nacional Monte Pascoal. A manifestação cobra a libertação do cacique Suruí Pataxó, preso na semana passada pela Força Nacional com um arsenal de armas e munições. Tá? A Força Nacional, né, está lá investigando crimes e numa dessa batida policial, pegaram o carro, pararam o carro na estrada e estava lá o cacique. Ele foi tirado do carro, o carro foi averiguado e dentro do carro foi encontrado um arsenal de armas e munições. Eu não entendo, né, no Brasil, como as coisas têm que funcionar ou como estão funcionando. Quem está errado está certo, quem está certo está errado, está tudo de cabeça para baixo. Ora, se você, mesmo você tendo porte de armas, se você sendo pego num carro em flagrante, com um arsenal de armas e munições, como se você fosse para uma guerra, mesmo você tendo porte de armas, você tem que ser apreendido. Ainda mais se numa área onde está se investigando crimes. O que é que você faria dentro de um carro com, sei lá, 200 balas, 2 pistolas, uma metralhadora, um fuzil? Então, o índio não pode ser preso porque ele foi pego com armas e munições? Quer dizer que só o homem branco pode ser preso, o índio não pode? O negro pode ser preso, o índio não pode? Então, não tem justificativa essa manifestação. Tá? Eu sou contra a manifestação que para o direito de vida das pessoas que não têm nada a ver com essa situação, com essa causa, tem que parar o seu dia, deixar de ir para o hospital, deixar de ir para uma clínica, deixar de ir para uma audiência na justiça, porque os índios, ou seja lá quem for, interditam a rodovia. Eu sou terminantemente contrário a isso. Eu já disse, você quer fazer seu protesto? Se é contra quem o seu protesto? É contra a polícia, porque prendeu o índio? Então vai lá para a delegacia, fecha a delegacia, faz o seu protesto lá. É contra o juiz que mandou prender? Vai para o fórum. Vai para a porta do fórum e não deixa o juiz entrar. Agora, o que é que tem a ver quem está passando numa rodovia com a causa indígena lá do cacique Oiapó, não sei das quantas? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ter, juízo. O país já está de ponta cabeça. Ninguém trabalha quase nesse país. Vocês ainda interditam uma rodovia para impedir que outras pessoas trabalhem? Aí, pelo amor de Deus, né? Vamos agora à Vitória da Conquista. Gustavo Magalhães. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Barbosa. Eu estava aqui assistindo o programa o tempo inteiro. Eu estou aqui, já adorei a conversa que nós tivemos antes. E o que você está falando também eu concordo. Até pouco tempo atrás o índio era inimputável, eu não sei. Eu ainda nem estou acompanhando mais essa questão indígena, porque também eu tenho um sentimento parecido com o seu. Todo mundo Ué, nós não estamos no Brasil, nós não temos a mesma lei, né, Barbosa? Então a gente tem que obedecer a mesma lei. A gente fala tanto em direitos iguais, né? O índio tem que ter direitos iguais a qualquer outra pessoa, o negro tem que ter os mesmos direitos, todo mundo. Então por que os privilégios, né? Dessa feita eu realmente concordo plenamente com você, porque inclusive que a gente sabe que essa miscigenação, essa mistura que teve desses anos todos até agora, já tem pessoas que não são tão índias assim, não são tão herdeiras do nosso Brasil como se alegam, mas assim, existem pessoas sim, existem comunidades indígenas reais, verdadeiras, que estão ainda respondendo pelo nosso país. Agora, muita gente está se aproveitando disso, Barbosa, e você tem razão. Muita gente está se aproveitando uma áurea de pureza que talvez não seja tanto assim. Pois é, Gustavo. Há pouco também, até uma notícia curiosa aqui, você que é do direito, né? Há pouco eu falei aqui do presidente Lula, que foi à Argentina e desfez de uma decisão da justiça argentina. Ele alega que a corrupta lá, Cristina Kirchner,
ela é inocente e pede a liberdade, né? Pediu de público para todo mundo ver, né? Dizendo que ela deveria ser livre. Ela é inocente, ou seja, o que a justiça da Argentina fez não vale nada. Aí a justiça argentina hoje resolveu devolver para o presidente do Brasil o que ele fez lá. Mandou liberar todos os presos do 8 de janeiro e não vai deportar ninguém para o Brasil. Então, essa decisão, a Justiça Federal da Argentina suspendeu o julgamento de extradição de 5 brasileiros condenados pelos ataques às sedes dos 3 poderes no Brasil que estavam foragidos lá naquele país. A audiência para decidir o futuro do grupo está marcada para hoje, terça-feira. Ainda não tem nova data definida, mas o juiz já disse que vai liberar todo mundo. Então, fica essa guerrinha política. E eu acho que se a gente não quer que o Trump se meta na política do Brasil, por que a gente vai se meter na política de outros países, né? Ou na justiça de outro país? Exato. Eu acho, inclusive, o seguinte, parece que esse pessoal está mais voltado a fazer os likes, os seguidores, do que, na verdade, governar de verdade. Tanto até também, eu tiro o Trump também. O Trump também adora isso. Mas o Lula, então, são 2 pesos e 2 medidas, é 1 peso e 2 medidas, então não poderia fazer. Também não pode se meter num lugar onde ele também não é chamado. E que também o Trump não poderia se meter. Mas parece que eu estou avesso a isso, eu sou um cara que hoje é avesso a redes sociais, e eu queria dizer o seguinte, eu estou me sentindo, mas acho que agora eu não mais, eu acho que caímos, agora voltamos daqui a hora, eu vou parar de me mexer aqui, ficar parado, viu, Barbosa, porque quando eu me mexo, a internet trava. Ok. Agora caiu o som aí. 2 graus, toda a conquista, hoje está frio, amanhã vai ter 13 graus, sensação de 10, viu? Mas eu falei aqui logo cedo, né? Eu dei a previsão do tempo aqui e estava friozinho aí mesmo, viu? Friozinho gostoso aí. Aqui hoje amanheceu e anoiteceu também bastante frio, viu, Gustavo? Talvez não tanto quanto aí, né? Mas 16 graus, 15 graus pra gente aqui é muito frio, né? Então, à noite e hoje pela manhã, o tempo foi esse, 16 graus. Hoje é que está na casa aí dos 26, 27. Mas até 6 horas da manhã estava bastante frio aqui também. É uma frente fria, né? Aí que tá passando aqui. Eu dei uma travadinha, caí, mas voltei aqui. Agora estamos rápido aqui. O Cássio já me liberou, já estou aqui de volta. Mas, enfim, você está falando 16, mas nós chegamos aqui a uma sensação de 11 graus. Mas está um clima agradabilíssimo. Agora, nesse momento, está um sol. Queria falar rapidamente 3 notícias aqui de Vitória da Conquista, Barbosa. Você permite? Então é o seguinte, 3 notícias de Vitória da Conquista. Para começar, é o seguinte. Olha, Barbosa, essa notícia eu queria refletir amanhã com você. Eu vou falar rapidamente hoje e amanhã a gente vai conversar sobre isso aqui. Após 3 anos de luta, os mototaxistas que participam de aplicativo de celular foram liberados de Vitória da Conquista. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando o trânsito de Conquista começou a virar um trânsito comercial, com mototaxista, com Uber, com 99 e tudo mais, eu não ia nem falar dos nomes, mas agora não tem jeito. A gente tem um trânsito aqui extremamente caótico. A gente tem um trânsito de Conquista caótico, a gente pode falar isso. Apesar de a gente tentar abrir uma área, tentar abrir uma circulação para os motos e para também os Uber, a gente não conseguiu ainda não. E agora, depois de uma decisão judicial, a Tribunal de Justiça da Bahia manteve uma determinação de primeira instância ainda e permitiu a operação do serviço de moto aplicativo. Não vou falar do nome da empresa, não. Aqui em Conquista. Demoramos muito. Itabuna já tinha o moto taxista, a carga, o pessoal levando o pessoal nas costas, e aqui em Conquista não tinha. Então, são 3 anos. E agora, depois de 3 anos de luta, esses motos aplicativos foram liberados. O trânsito de Conquista, com a quantidade de motos, com a quantidade de carros que temos aqui, é muito difícil. Então, a gente vai ter que refletir muito sobre isso aí. Não sei como é que vai ser, não sei se vai ficar, porque é primeira instância ainda, mas o relato decidiu manter a liberação das corridas com motocicletas através de aplicativo em Vitória da Conquista, mesmo após a apelação do município. A prefeitura está brigando para que não
não sejam liberados. Mas, infelizmente, o Tribunal de Justiça da Bahia autorizou a participação. Então, a sentença foi proferida 30 de junho agora, liberando o comércio de transporte por aplicativo em moto. É bem difícil, eu vou te falar. É muito difícil. Mas é isso aí. A gente vai chegar a qualquer hora, vamos acompanhar aqui para saber qual é o resultado, porque se é a primeira instância ainda, vai ter mais decisões favoráveis ou não. A Conquista tem uma fama também, Barbosa, e de uma barreira para drogas. E a Polícia Federal de Vitória da Conquista deflagrou nessa manhã de terça-feira, dia 8, a Operação Carga Oculta, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro por meio de uma empresa fechada. Durante a ação foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão, 7 mandados de prisão temporária no estado de Pernambuco, e a Justiça também determinou o bloqueio de 9 milhões em bens pertencentes ao investigado. Conquista, vocês conhecem, já falo tanto aqui, a BR-116 passa aqui ao lado de Conquista. É um fluxo de carro muito grande, de ônibus, de caminhão, de muita gente também mal intencionada. E a Polícia Federal aqui é extremamente... Mas a gente não está falando nenhum apoio, nenhum favor à Polícia Federal de Vitória da Conquista. A gente está dizendo o que acontece de fato é que a Polícia Federal de Vitória da Conquista ela é extremamente atuante e ela consegue captar e proibir essa circulação de drogas que na BR-116. Recentemente tivemos várias apreensões, são apreensões recordes. E o que está acontecendo hoje é uma operação, uma mega operação, em vários estados, 3 estados principalmente, e em Vitória da Conquista, para apreender e prender muita gente que está participando disso. Ou seja, aqui a gente teria, o que a polícia explica, é que em Conquista nós teríamos polos que apoiavam esse pessoal que passava aqui para levar droga ou para São Paulo ou para Pernambuco, ou então para o Mato Grosso aqui atrás. E a gente tem a Polícia Federal está fazendo essa operação hoje aqui. Amanhã, de repente, a gente pode trazer mais resultados para vocês, amanhã ou depois, a gente dá mais resultados a vocês. Agora, eu queria trazer uma última informação, são 11h52, eu vou terminar com você, Barbosa, mas eu queria trazer uma última informação que é interessante, e apoiando o município de Vitória da Conquista, que a gente tem um slogan, até a prefeitura tem um slogan que é exemplo da Bahia. Bom, que seja o exemplo da Bahia, mas um exemplo bom como esse aí. A prefeitura de Caído distribuiu kits de educação para os estudantes aqui do município de Vitória da Conquista. E ontem a prefeitura entregou uma escola na UB6 e a prefeitura montou os kits de educação. E ontem foi a inauguração. Olha só que maravilha, eu achei isso maravilhoso, eu queria comentar sobre isso. Eu queria parabenizar o trabalho da prefeita. A prefeita Sheila ela é muito preocupada com isso, com a educação, com saúde. Esses são os kits que a Prefeitura de Conquista está entregando para os estudantes daqui da Escola Municipal de Vitória da Conquista. E ontem foi entregue mais uma escola aqui em Conquista, e assim, mais uma escola municipal reformada. E eu achei também muito interessante mostrar que essa Escola Municipal, professora Helena Cristália Ferreira. Helena Cristália Ferreira, aqui na UB6, que é um bairro bastante populoso. A prefeita, o vice-prefeito falando, as pessoas responsáveis, os diretores da escola. Alain também é um nome que está se destacando muito aqui, apoiando a prefeitura, apoiando a prefeita, o vice-prefeito. Ele é responsável também por essas obras. Olha que escola bonita. Barbosa, eu sei que, digamos que todo mundo tem as suas divergências, né? Mas que a gente tem feito um trabalho muito legal aqui, a prefeita tem feito um trabalho muito legal, o município de Conquista tem feito um trabalho muito legal, e isso a gente tem, digamos que nós não somos tão exemplos assim, mas que o exemplo que está sendo dado é isso aí. Barbosa, eu vou voltar para você, que eu tenho mais 6 minutos para a gente conversar aqui. Se você quiser conversar, a gente está aqui, viu? Obrigado, Gustavo. Fica aí com a gente. Olha, o pessoal estava preocupado aqui no sul da Bahia com a paralisação das obras da BAMIN, né? da Bahia Mineração, do Porto Sul, que é um porto offshore, e também da Ferrovia Leste-Oeste. Mas
depois que o presidente Lula e o Rui Costa, juntamente com o governador, eles foram à China, muitas novidades estão vindo em função não só do Porto Sul, não só da ferrovia aqui da Bahia, mas, gente, essa ferrovia vai ser expandida agora até o Peru. Então, o Brasil está assinando esse acordo com a China. Na reunião do BRICS, houve conversas paralelas aí sobre isso. E já estão iniciando os estudos para a questão ambiental, né, que emperra muito, mas já está sendo feito o estudo para a questão ambiental e para a questão também de infraestrutura. Então, o Brasil vai ganhar uma ligação aqui de Ilhéus, diretamente com o Peru. Agora, vai caber às nossas autoridades, né, quando essa ferrovia estiver sendo completada, fazer uma proposta também para essa ferrovia não ficar só trazendo e levando minérios e cargas, né? Também para passageiros. Já pensou você pegar um trem aqui e chegar no Peru? Então vai ser uma maravilha e a notícia muito boa, né? Não para o Brasil somente, mas para Ilhéus, para Itabuna, para a Bahia. É notícia muito alvissareira, notícia de prosperidade para essa região. Fico muito contente com isso e essa parceria com a China tem tudo para crescer, principalmente depois da ponte Itaparica, que está sendo feita ali, Itaparica-Salvador. Esse vetor de desenvolvimento aí para o extremo sul do Brasil, da Bahia, vai ser grande, porque nós vamos ter Salvador passando por Itaparica, por essa ponte, pegando a BA-001, passando todo o litoral de Ilhéus, chegando até Porto Seguro, até Teixeira de Freitas, né? Então você vai ter um outro vetor de desenvolvimento aí beirando o mar, e isso também vai trazer muito desenvolvimento para essa região, principalmente para Ilhéus. Então a gente fica muito feliz com isso, muito contente, né, Gustavo? Você que inclusive é ilhéense, né? Sou. E não, ainda fico mais feliz ainda, Barbosa, porque além de ser ilhéense, além de comemorar essa vitória, comemorar mais uma possibilidade de grandeza para a nossa região, Ilhéus, Itabuna vai ganhar com isso, Conquista também recebe, porque a estrada passa por aqui, né? A gente passou por aqui pertinho. Então a gente também recebe a gente tem uma participação muito grande com relação a isso. Eu fiquei muito preocupado quando eu vi falando que a Bahia suspendeu, vendeu para a China, não sei o quê, mas a gente não sabe os bastidores da notícia, né? Então, os bastidores da notícia, muita coisa está acontecendo, muita negociação está acontecendo, mas eu fico muito feliz com isso. Tinha até uma história que é só para o Espírito Santo, que ia sair daí, mas ainda bem que não vai acontecer. É isso aí. Ainda bem. Eu esqueci de falar, beneficia também aí a Ipiaú, Conquista, Ejiquié, né? Poções, porque a ferrovia passa bem aí, né? Pertinho. É isso aí, Gustavo. Sim, passa bem. Para finalizar aqui, Gustavo. Hein? Estou aqui ainda, estou à disposição. Estou gostando. Para finalizar aqui, vamos falar do Fluminense que joga logo mais, né? Hoje à tarde, jogando pela classificação para a final, né, da maior Copa de futebol de times do mundo, Copa do Mundo, e vai jogar com a grande equipe, que é o Chelsea, né? Chelsea que já por várias vezes derrotou equipes brasileiras, inclusive o Palmeiras recentemente, mas o time está motivado, viu? Segundo o Renato Gaúcho, que é o técnico, o time está preparado psicologicamente, porque sabe que vai enfrentar uma grande equipe europeia, e pediu que o pessoal jogue com a mesma garra, o mesmo afinco dos outros 2 últimos jogos. Porque se chegaram até aqui, podem chegar muito mais, né? Pode ir mais além e chegar até a final dessa competição. Tem uma fala aí do presidente do Fluminense, Cássio, eu queria que você colocasse aí rapidamente, para o torcedor do Fluminense ouvir, né, o que o presidente do time falou no vestiário para os jogadores. Qual é o tipo de conversa que está tendo entre a diretoria e os jogadores, num momento tão decisivo, né? Um time que chegou nos Estados Unidos desacreditado. Quem faz as apostas, Gustavo, fazia aposta no Flamengo, fazia aposta no Palmeiras. Fez aposta no Flamengo. O Fluminense não era nem lembrado numa questão de aposta, quem chegaria à final da Copa do Mundo, ou quem poderia chegar até onde o Fluminense já chegou. Todo mundo apostava no Flamengo em primeiro lugar, e em segundo lugar o Palmeiras, né? Ninguém pensava aí no Fluminense. E ainda tinha o Botafogo ali correndo por fora. Mas o Fluminense realmente era o menos lembrado para uma possibilidade de chegar a uma semifinal. Então o Fluminense, rapaz, fez o que os grandes times não fizeram. O Flamengo tinha tudo para estar hoje também disputando uma semifinal.
mas o jogador do Flamengo foi de sapato alto, né? Salto alto. O Fluminense não, foi pianinho, entendendo o lugar dele ali e com muita garra, marcando muito sério, jogando muito sério, né? Sem dar chance de erro, porque tanto o Flamengo quanto o Palmeiras perderam no erro deles próprios. O Palmeiras fez gol contra, o Flamengo fez gol contra, né? Ah, mas o Bahia pressionou o Flamengo, forçou o erro. Não, que história. Ninguém força o erro de outro quando o outro está preparado. Se eu estou preparado aqui, Gustavo pode tentar me induzir lá ao erro, eu não vou cair no erro se eu estiver preparado. Então é a mesma coisa do futebol. Se o jogador está preparado, ninguém vai me induzir o erro numa marcação. Eu vou driblar o cara e vou... Ainda mais o Brasil, a América do Sul, que sempre foi conhecida pelos dribles, jogadores de cintura, jogadores de molejo, né? Diferentemente do jogador europeu. Você vê que as equipes europeias que estão bem são aquelas que têm mais sul-americanos jogando. Com exceção do Liverpool, que tem um rapaz lá do Egito, que é um gênio, né? O Salah. Mas tirando o Salah, os times lá da Europa só fazem sucesso quando tem brasileiro. Olha o Real Madrid. O Real Madrid tinha Rodrigo e Vinícius Júnior ali na frente fazendo sucesso. Agora que chegou o Mbappé e está chegando agora um menino lá da Espanha, que é o Gonçalo. Mas antes só tinha brasileiro fazendo sucesso. Vamos ver aí o que o presidente do Fluminense fala no vestiário. Como? Eu falei... Ele não acertou baixando. Oi? Rapidamente, ia falar o que eu achei interessante. Não é o louco Renato falando, é o louco Renato dizendo o seguinte, que eles estão lá, eles chegaram há mais tempo, então eles estão lá, viraram a família, estão todos concentrados com isso. Enquanto isso, muita gente estava fazendo foto, vídeo, a presidente do Palmeiras correndo lá em cima, subindo a escada do Rock Balboa, fazendo vídeo bonitinho, engraçadinho. Enquanto isso, o Renato estava lá, concentrado, com o seu time, ninguém saiu para fazer conta, estava todo mundo lá. Eu achei isso sensacional. É isso aí, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Volte sempre, viu? Volte sim, um abraço. Bom, gente, estamos chegando ao final do programa. Já virá o próximo quadro aí, que é o Denilton Santos, né? Com o Alerta Cidade aqui dentro do TV News. Mas a gente continua aí com ele, né? Até a 1 da tarde. E amanhã a gente começa às 10 da manhã. Agora, hoje à tarde, tem também o Joab Paiva, viu? O Joab Paiva está com o programa TV News 2, TV News, segunda edição, às 17 horas, ao vivo para você, trazendo as últimas notícias, tá bom? Então vamos ficar agora aí com o quadro do Denilton Santos, né? O Alerta Cidade. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente.